Muito boa noite, pessoal. Quero saudar todos aqueles que nos acompanham nesta live, nesse vídeo ao vivo extraordinário. Nós estamos aqui ainda em expediente no Palácio Piratini, trabalhando logo depois de um dia intenso em que tivemos reuniões diversas, a última delas com a bancada da Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, líderes das bancadas e com a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Desde o início desse processo em relação ao coronavírus, a nossa ação do governo do Estado tem se pautado pelo diálogo, o diálogo entre os poderes, entre os órgãos, com a sociedade civil, com setores produtivos, com a sociedade diretamente, com os representantes do povo, os deputados estaduais. Ontem tivemos reunião com a nossa bancada federal, interação com especialistas, com epidemiologistas, infectologistas, analistas de dados, sempre baseando a nossa decisão e a nossa orientação com a ciência, com os dados, com as informações, para que nós possamos tomar as decisões mais acertadas para defender a vida, a saúde do povo gaúcho e, claro, sem perder também o olhar dos impactos de cada uma das nossas decisões sobre a economia. Nós temos um plano de ação muito claro, estabelecemos desde o início, lá nos inícios dos movimentos em relação ao coronavírus na China. Nós tivemos a instalação do Comitê de Operações Estratégicas, um centro de operações estratégicas, reunindo o pessoal da Vigilância Sanitária, equipes técnicas da Vigilância, especialistas da Secretaria de Saúde, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e começando a preparar todo o nosso plano de contingência, verificando a nossa estrutura hospitalar para que pudéssemos ter a estrutura suficiente para dar a retaguarda hospitalar na alta complexidade para os gaúchos. Em seguida, quando tivemos a observância aí dos primeiros casos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós suspendemos as aulas, né? Tivemos suspensão de atividades de servidores públicos também, com casos suspeitos ou que tivessem vindo de outros países e localidades com incidência do coronavírus. Estabelecemos a partir dali, né, desde o dia 10 de março, restrições à circulação em transporte coletivo, que não poderia ser feito com mais do que os passageiros sentados. Estabelecemos restrições do transporte coletivo intermunicipal, que não pode exceder mais do que 50% da capacidade. Estabelecemos proibição para reuniões com mais de 30 pessoas, todos os eventos suspensos no nosso estado, todas aquelas situações que aglomeram pessoas sendo vedadas, né, e reuniões com mais de 30 pessoas, seja de evento esportivo, ao templo religioso, aos cultos, todos com restrições no estado do Rio Grande do Sul. Nos primeiros movimentos, nas primeiras semanas, como nós tínhamos uma situação de menor incidência, né, e por termos menor observação aí de contaminações, de infecções no estado do Rio Grande do Sul, nós fizemos no decreto estadual tudo o que competia ao estado. E muitos municípios, naquele momento, foram além das restrições impostas pelo estado e estabeleceram também restrições para o comércio, por exemplo. Foi o caso, entre eles, do município de Porto Alegre, que corretamente, ao meu ver, mais cedo estabeleceu uma restrição mais severa, porque o município de Porto Alegre é um epicentro no estado do Rio Grande do Sul, ele é onde mais se observam casos confirmados de coronavírus, novo coronavírus no nosso estado. O município de Porto Alegre não tem a metade da população, tem 13% da população gaúcha, mas tem mais da metade dos casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul. Então, corretamente, o município de Porto Alegre precisava ser mais restritivo. Nós temos hoje casos confirmados em 51 municípios no estado do Rio Grande do Sul. É pouco mais de 10% do total de municípios no estado. Por isso, até aqui, nós não tínhamos feito a regra mais rigorosa e restritiva de fechar o comércio no nosso estado para todo o território estadual. Mas agora
né, no momento em que nós observamos uma evolução do número de contágios no estado. Mais do que isso, como no momento em que nós estamos aprimorando a gestão dos dados, das informações do estado do Rio Grande do Sul, estamos adquirindo testes para serem feitos, estamos adquirindo os leitos, respiradores sendo locados, estamos robustecendo a nossa estrutura, mas teremos essa estrutura e na maior parte disponível a partir do dia 15 de abril, né? A nossa perspectiva aí é, na segunda quinzena de abril, ter mais essa estrutura disponível. Nós estamos também melhorando a gestão dos dados e das informações sobre internações hospitalares, sobre dessas internações, mais confirmações de casos. Nós temos muitas internações feitas por suspeita de coronavírus, mas ainda com uma demora do tempo para a confirmação se é ou não coronavírus. Então, com as aquisições de testes e com o novo protocolo de testagens para internações, nós vamos ter melhor esses dados nas próximas semanas e começamos a observar que a partir de amanhã, dia 1º de abril, alguns municípios começavam a ensaiar, fazer primeiros movimentos de relaxamento das restrições que tinham colocado. Eu não vou ficar discutindo se as restrições tinham sido colocadas mais cedo do que o necessário. O que importa é que justamente agora, no momento em que nós temos uma disseminação maior do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, é que entendemos, pela análise dos dados, pela ciência, é que mais se revela importante a restrição. É neste momento em que nós estamos observando mais municípios e mais pessoas com o novo coronavírus, é neste momento que mais temos que fazer restrições, até porque ainda teremos algumas semanas até termos a estrutura completa de fortalecimento da nossa rede de atenção hospitalar, com novos leitos hospitalares sendo disponibilizados. Nós poderemos chegar a um incremento de até 50% no número de UTIs disponibilizadas no SUS no estado, por ação coordenada do Estado, com o Ministério da Saúde e com os municípios. Então é um momento crucial este que nós estamos vivendo. É justamente agora que devemos ser mais rigorosos e não de afrouxar restrições. Se foram feitas restrições demais no passado, nós não podemos permitir que agora sejam diminuídas essas restrições. Portanto, é por isso que eu anuncio que determinei a nossa Procuradoria, que já estava fazendo um novo decreto para estabelecer, num único decreto, todas as normas referentes às restrições em relação ao novo coronavírus no estado, que agregue neste novo decreto, que será publicado amanhã em edição extraordinária, até o meio-dia, uma proibição do comércio em todo o território estadual, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, porque é justamente agora que nós vamos precisar ser mais restritivos. Esta restrição à atividade do comércio vai se dar até o prazo do dia 15 de abril, porque nesta próxima semana nós teremos melhores informações, melhores dados, a partir de uma melhor dinâmica de levantamento das informações sobre as internações em todos os hospitais do estado, desde os hospitais privados, hospitais municipais, hospitais do estado, hospitais filantrópicos, todos deverão obedecer um novo protocolo de informações, de internações, que vão nos dar as condições de podermos avaliar melhor qual a curva, qual a tendência que se estará observando no estado do Rio Grande do Sul. E assim vão nos dar as condições melhores para tomarmos decisões sobre a extensão de restrições e também o prazo em que elas devam ocorrer. Então eu insisto, nós temos neste momento, agora sim, que estabelecer restrições maiores de contato no estado do Rio Grande do Sul. As aquisições de testes e de equipamentos não está fácil no mercado. Algumas entregas que tínhamos previstas para serem feitas até o final desta semana deverão ocorrer ainda na semana seguinte. Então, como nós temos
a dificuldade da garantia de muitos fornecedores de equipamentos e materiais, nós temos que ser mais restritivos neste momento para que nós tenhamos a garantia de toda a estrutura necessária para atender a população, especialmente aqueles que tiverem quadros agravados de síndromes respiratórias agudas graves, que são aquelas que vão precisar da atenção especial com respiradores em leitos de terapia intensiva. É importante dizer que nós temos todo o cuidado nesse decreto de prever aqueles serviços essenciais estes que garantem alimentação, abastecimento, o funcionamento de toda uma cadeia produtiva que vai garantir que chegue alimento, energia, telecomunicação, saneamento básico e mesmo os cuidados médicos, né? O funcionamento dos hospitais dependem desde que elevadores funcionem, sistemas de refrigeração que precisam funcionar, toda uma rede de suprimentos que precisa funcionar. Então, uma série de itens são estabelecidos como serviços essenciais que deverão continuar funcionando, assim como aqueles serviços que dão suporte para a logística, por exemplo, para que caminhoneiros possam trafegar, sendo atendidos desde postos de gasolina até as redes de conveniência, especialmente nas estradas do Rio Grande do Sul, que são fundamentais para que o Estado mantenha-se funcionando em condições mínimas para atender as famílias. Por isso, neste momento, mais uma vez eu insisto, nós chegamos a uma etapa em que entendemos, pelos dados, pelas evidências, que se torna agora sim importante uma uniformidade de procedimento no estado do Rio Grande do Sul em relação a uma nova restrição, que é a do fechamento do comércio, da atividade de comércio. Mantém-se em atividade a indústria e a construção civil no que se refere ao decreto estadual. Alguns municípios foram além e estabelecem restrições nesses itens. Para o Estado do Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, a atividade industrial e a atividade da construção civil dentro da indústria são atividades que devem continuar, porque é muito menor o risco de contágio. Já temos uma restrição com as aulas, com a atividade não apenas das aulas da rede estadual, mas da rede municipal, da rede privada, das universidades. Já temos suficientemente a restrição de circulação e com o comércio vamos restringir também ainda mais a circulação nas nossas cidades, e restringindo assim a circulação no transporte coletivo, além de todas as determinações que nós estabelecemos lá de observância, tanto para a indústria quanto para outros setores que permanecem abertos por serem serviços essenciais, de observarem higiene constante de superfícies e os espaços de circulação, também a disponibilidade de itens de proteção individual para aqueles funcionários que se colocam mais em exposição, como também a obrigatoriedade de observação de escalas de serviço, alterações de jornada para reduzir o contato entre os funcionários das empresas. Tudo isso pensando na saúde, na vida dos gaúchos, com muita responsabilidade. E todas as medidas que o governo do Estado tomar, como vem tomando, sempre baseado nos dados, baseado nas evidências científicas, e é assim que ao longo dos próximos dias nós vamos continuar monitorando a partir de maior testagem. Nós temos aí um programa sob a liderança do governo do Estado, um projeto de pesquisa científica que será feito pela Universidade Federal de Pelotas, com a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade do Pampa e também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma pesquisa científica que vai fazer testes por amostragem na população. Serão 4 rodadas com grupos de 4.500 amostras na população, de acordo com perfil etário, perfil de faixas de renda, gênero, todas como numa pesquisa que se faça com a população por amostragem, para identificar as condições de prevalência.
todas essas informações, né, que vão ser viabilizadas neste teste, as informações dos leitos hospitalares, a forma como se dão as internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de terapia intensiva, e outros dados e outras informações científicas é que vão, como tem orientado até aqui, vão nos orientar ao longo da próxima semana em relação à possibilidade de, depois do dia 15, termos uma abertura. Nós também fazemos estas restrições pensando que logo ali nós temos o feriado da Páscoa. E no feriado da Páscoa não poderia a população gaúcha estar desprevenida, pensando que nós já vencemos o novo coronavírus em alguns poucos dias úteis, porque não vencemos e o feriado não será oportunidade para férias, para passeios, porque nós estamos mantendo as restrições nas nossas praias, que continuam interditadas, e porque com esta restrição ao comércio também queremos chamar a atenção da população gaúcha que não é folga ou férias, se trata de restrição, de quarentena, de restrição de contatos, para que nós possamos retardar a disseminação do vírus. Com muita responsabilidade, temos gerenciado todas as medidas até aqui e continuaremos com essa responsabilidade, sempre com serenidade também. Nem passando para o fecha tudo, porque deve-se fechar absolutamente tudo por algum movimento de achismo, nem o mesmo achismo deve conduzir à liberação irrestrita. Com base em evidências, em dados, é que nós conduzimos as nossas ações, buscando toda a colaboração de cientistas e de especialistas no assunto, e por isso anuncio hoje, além de termos prorrogado a suspensão das aulas no estado do Rio Grande do Sul até o final do mês de abril, até o dia 30 de abril, nós estamos anunciando que passará a valer em todo o território do estado a restrição para a atividade do comércio em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a contar de amanhã, quando teremos a publicação deste diário oficial em edição extraordinária, até o dia 15 de abril, submetidos a reavaliações diante dos dados e informações que teremos ao longo dos próximos dias. Eu agradeço a confiança, as tantas mensagens de apoio, nós vamos continuar trabalhando incessantemente, adentrando as noites e os finais de semana, para podermos tomar a melhor decisão e cumprir essa missão de zelar pela população, pela vida e pela saúde dos gaúchos. Muito obrigado, até amanhã.